Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Aqui quem está falando é o Carlos Monteiro, da Evolve. Hoje a gente tem o grande prazer de estar com o Maurício Grandeza, um executivo aí incrível, com 22 anos de experiência no varejo, 17 deles online, me corrige, Maurício. É isso aí. Foi um dos pioneiros lá do Mercado Livre. Legal. Também é jogador de basquete, é isso? Eu vi Você descobriu, não sei como você descobriu, mas eu joguei muito tempo esporte coletivo, né, desde pequeno. Tem que estudar, né? Eu tenho uma envergadura que facilita, tenho 2,4 metros de altura, né, cara? Então, caramba. Joguei assim, até os 20, 23, Legal. 24 anos. Né? Então passou por empresas como o Mapping, Castorama, Léo Madeiras, Grupo Big, Mercado Livre foi um dos pioneiros, Staples, C&C, Carrefour, Benfixa, fez o projeto da Black & Decker, não é isso, Maurício? Também Isso vai estar falando. E agora, CEO da Onofre. Agora, eu vou te falar que a primeira vez que eu vi o nome Onofre agora, eu falei, pô, isso... Eu imagino que confunda muita gente. Agora, sim. Farmácia, né? É isso aí. É a origem do nosso negócio aqui. Os acionistas foram donos da farmácia. Ah, perfeito. Legal. E aí o que eu queria te falar é exatamente isso, é o big picture, né? E acho que você compartilhar essa foto grande, um pouquinho da tua jornada, o que é a Onofre agora, e a gente entra no que interessa aí no filé mignon do Brasil, e-commerce, transformação digital. Tá bom. Bom, como você falou, eu acho que eu sou um profissional omnichannel, né? Então, eu estou no varejo desde o começo da carreira. Fui coordenador de loja, coordenador de compras, comprador, gerente de compras, sempre do lado hard do varejo. Fui diretor de hipermercado, que é outro negócio super complicado. Uma loja de hipermercado é uma cidade, né? Com uma série de problemas. E aí a minha passagem para o .com foi meio que acidental. Foi um convite do Stélio na época. Éramos basicamente 3 pessoas na liderança do Mercado Livre, eu, o Stélio e o Ellison. Então, o Stélio era o presidente, eu era o cara de produtos e sellers, e o Ellison era o cara que trazia fluxo com o marketing, né? A gente ocupava um andar num prédio da Rua Arandula, na Berrini, então um negócio bem pequenininho. E eu fui chamado para o Mercado Livre porque eles precisavam entender de comprar e vender, entender de produto. Então, eles entendiam de tecnologia, entendiam de tráfego e tal, mas não entendiam nada de comprar e vender produto. Então, fui contratado lá e minha função era meio que uma de consultor para auxiliar centenas de sellers a começarem a vender pela internet, né? Então, foi bem legal essa experiência, foi bem intensa, bastante cansativa, né? A gente atendia quase 3.000 sellers, top sellers, né? Então, a loucura, era um time de 12 pessoas com 3.000 clientes. Foi bem intensa. E aí, então, a partir dessa entrada no Mercado Livre, eu virei um cara omnichannel, um cara que conhecia de chão de loja, logística, supply, cadeia de frio, etc. E começava a entender, a dar os primeiros passos na internet. A partir daí, acho que o que me diferencia muito no mercado é isso, é ter a visão do chão de loja, de CD, de transporte e ter a visão do .com. E como o consumidor espera ter uma relação parecida com o que ele tinha meio romântica nas lojas, né? Uhum. E aí os projetos foram inúmeros, vender material de construção pela internet, piso, caixa d'água, produtos extremamente pesados, foi um baita desafio na C&C e deu muito certo. Naquele período isso trouxe uma exposição grande para mim, acabei ganhando o prêmio lá do Fórum E-Commerce Brasil de gestão e estratégia, porque vender piso não é fácil pela internet, porque você tem uma série de dificuldades, né? De produtos de material de construção. Você pensar, por exemplo, que a Home Depot, que é uma gigante nos Estados Unidos, tem uma operação ainda bem acanhada de .com em relação a outros players, né? A outros segmentos. Então, teve aí uma série de exemplos. A Stanley Black & Decker, novamente, uma empresa centenária, mais de 100 anos, maior fabricante de ferramentas do mundo, e tinha muita dificuldade de entender o .com, enorme dificuldade. Eu era um embaixador do .com na indústria lá para poder convencer a liderança, os times locais, e deu muito certo.
A gente conseguiu ser, naquele período que eu estava na Stanley lá, ser o maior país de mercados emergentes, e mercados emergentes lá são todos os países, exceto Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Então a gente ficou à frente da China, à frente da Coreia, à frente de países muito mais maduros, porque a gente tinha essa agilidade, esse pensamento muito direto do que deveria ser feito, né? Então também foi muito legal a experiência da Stanley. E agora estou na Onofre, como você falou, a Onofre agora é uma empresa que também foi muito pioneira, porque como ela veio da área de fármacos, né, a gente tinha uma rede de farmácias, foi a primeira empresa no Brasil a entregar rápido remédio. Então, em 40 minutos, teu remédio estava na tua casa. Tinha um batalhão de motoboys, entregava o remédio muito rápido, e a hora que olhou para o celular, falou, pô, o celular é do tamanho de um remédio, dá para entregar celular em 40 minutos. Então, ela ficou como um benchmark de entrega rápida na Grande São Paulo. E aí depois foi celular, foi notebook, foram entrando outras categorias. Essa questão da entrega rápida ficou um pouco afastada. No Brasil, os benefícios fiscais vão contra a agilidade logística, né? Totalmente contra. Isso é uma jabuticaba que nós inventamos e é difícil explicar isso lá fora, né? Você coloca estoques em Extrema, coloca estoques em Serra, coloca estoques em Pernambuco, com o maior mercado consumidor sendo em São Paulo. Então não faz sentido nenhum, a não ser pela guerra fiscal, né? Então a Onofre aí vendeu a operação de lojas físicas para a CVS americana. Entretanto, eles quiseram ficar com a URL onofre.com.br, porque a marca era muito forte no online. Aí nós tivemos que fazer uma outra marca, que é onofreagora.com.br. Inicialmente foi Onofre Eletro, agora é Onofre Agora, e tem tudo menos remédio. Então tem colchão, tem computador, tem notebook, tem fitness. Porra, tem uma pancada de coisa, só não tem o remédio. É por causa do non-compete naquele momento que foi vendido a operação física, né? Então é isso. Rapidamente, a minha história é mais ou menos essa. Como eu falei, eu naveguei entre o online e o offline, por isso que eu brinco que eu sou um cara de e-commerce omnichannel, né? Como todas as empresas deveriam ser, né? Uma outra coisa que eu estava conversando com o Renato, então a operação de vocês é própria. Tudo que vocês têm, vocês não são um marketplace, vocês são operação própria. Entendi. Não ainda, tudo é nosso. Tá tudo dentro. Nós temos 2 centros de distribuição, um em São Paulo, de produtos pesados, e um em Serra, no Espírito Santo, que é os produtos de tecnologia, que aí o incentivo fiscal é gigante, né? Então, já respondeu 2 perguntas que eu ia fazer. Sim, né? A primeira é se você ia trabalhar com 3P, você falou não ainda, então tem esse interesse, né? Manifesta esse interesse. 3P, eu até gostei da tua experiência com o Mercado Livre, né? Mercado Livre começou com marketplace no Brasil em 99, né? Foram os primeiros caras, o pessoal na época até... Os varejistas grandes na época até tinham uma visão errada sobre o mercado. Boicotavam. E eles falavam assim, Mercado Livre é C2C, Mercado Livre, modelo de marketplace não vai funcionar. Não vai funcionar, exato. Não vai funcionar. E aí hoje a gente olha, né? Os caras têm 4 aviões, né? E lá dentro está Carrefour, lá dentro está Casas Bahia, todo mundo está vendendo no Mercado Livre, né? Então, como a história mudou. Eu participei nesses 17 anos, eu consegui enxergar, ainda tenho contato com o Stélio sempre, né? Como as coisas se inverteram, né? Você tem razão, havia uma barreira gigante, mesmo para pequenos, tá? Então, eu lembro que quando a gente trouxe a Netshoes para o .com, foi o meu time, ele só aceitou entrar porque ele estava falindo a loja física. Então, ele tinha que desovar, fazer um saldão de tênis. Nós tiramos as fotos, tal, porque ele ia encerrar o negócio dele de calçado. E a gente falou, não, vem aqui que a gente faz um feirão e faz uma venda no Mercado Livre. Ele gostou tanto da aceleração lá no Mercado Livre que mudou o mindset. Em vez de fechar a operação física, ele abriu uma operação online, né? Então, teve vários exemplos engraçados de World Tennis, de outras varejistas que em algum momento cederam à tentação de entrar no Mercado Livre e se deram super bem, né? A gente fazia um trabalho de convencimento mesmo, de catequese, muito difícil para trazer os caras, sempre foi assim, né? Eu queria pegar um gancho aí, já disso que você está falando, que a gente está falando da pré-história da internet aqui de 99, e
você perguntou para mim, pô, como é que você aprendeu que eu joguei basquete? Eu escutei um podcast que você fez ali. É verdade. Com a turma da Rede Sim. Isso, o que eu consegui, né? Porque a gente estava num outro episódio, eu e o Renato agora há pouco, com o pessoal da Beleza na Web, super legal. E ali você dá uns dados hiper incríveis sobre as transformações. Hoje o Brasil, né? São 230 milhões de telefones. Você fala sobre imposto de renda sendo online. Então eu queria perguntar para você dessa transformação, desse cenário. A gente está falando de uma pré-história e de uma evolução que eu vejo aqui na Dinamarca, Estados Unidos. Eu estou lançando esse podcast nos Estados Unidos. Eu vou te falar de umas evoluções que eles falam lá, que eu particularmente, quando escuto o que está acontecendo no Brasil, acho que é muito mais evoluído do que nos Estados Unidos. Provavelmente. Mas eu queria que você falasse um pouco desse cenário do consumo nesse último ano. A gente falou de um pouquinho de pré-história, mas nesse último ano e dessa evolução aí desses, né? Dessa evolução de 5 anos que a gente teve em um aí, um pouquinho desses dados, que eu acho que é super, super legal. Legal. Eu acho que tem algumas faces, né? A gente aprendi isso lá no Mercado Livre. Um avião nunca cai por um motivo, ele cai por uma série de motivos. A internet cresce, o e-commerce cresce por uma série de motivos. Então, tem vários, né? Então, penetração da internet, a adesão gigantesca do brasileiro a smartphone. Então, o brasileiro tem dois celulares, então o brasileiro é viciado em celular, né? É só ver a audiência de Facebook, de Instagram, etc. O brasileiro é realmente um público muito fiel à mídia social. Então, o brasileiro é um cara sociável, né? E ele conseguiu e se adaptou rapidamente a isso, né? A sociabilidade na internet. Uma outra importante e que vem acontecendo é essa dos processos digitalizados, né? Então, tem o voto eletrônico, nós talvez somos o único país que tem voto eletrônico, imposto de renda, acho que fazem sei lá quantos anos, você só pode fazer pela internet. Então, a gente foi forçando a digitalização e as pessoas não percebiam. Internet banking é uma realidade. E nesse período da pandemia, aconteceu uma coisa super importante, que era a última barreira da internet no Brasil, que era 40%, 50% da população não bancarizada. Esses caras, tem alguns que eu tenho contato, o porteiro do prédio, o jardineiro, a faxineira, eles não têm conta bancária. Então, a gente tem que pagar esses caras em dinheiro, a mensalidade lá, o salário dos caras tem que dar em dinheiro na mão, porque ele não tem conta, né? Ele nunca se viu propelido a abrir conta. A distribuição de renda que o Brasil fez agora na pandemia, ela é referência mundial, né? Já dizem que nos mercados emergentes foi a melhor reação e o Brasil está em melhor posição que todos os mercados emergentes pela agilidade dessa transferência de renda. Gerou um monte de desvio, mas foi positivo. E milhões de pessoas tiveram acesso pela primeira vez a uma conta bancária, que é uma conta já digital. Então o cara não foi na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, lá no interiorzão para abrir a conta, não. Chegou no celular do cara, o cara fez um opt-in ali na conta bancária e a partir de agora o cara está mapeado como um cara que tem conta bancária e isso facilita a compra dele online, obviamente, né? Então ele não precisa ficar agora imprimindo o boleto, correndo atrás de pagar esse boleto, o boleto vence. Então agora ele tem uma conta para fazer transferências, e agora chegou o Pix, que também é uma tecnologia super importante, vai impactar rapidamente ainda no primeiro quarto do ano que vem as transações online. Esse negócio de boleto no e-commerce vai desaparecer, que é um retrocesso gigante. Então, tudo isso somado traz essa aceleração importante. Então, pessoas sendo bancarizadas, a necessidade de comprar no online, está dentro de casa, está em lockdown. A gente vê esse resultado da Black Friday, eu estava fazendo um pouco um mapeamento do resultado no Brasil, com indústria, com concorrentes, com amigos, com parceiros. A gente vê que a alavancagem gigantesca que teve na Black Friday deste ano tem relação com uma categoria hiperpesada, que é a categoria de alimentação, né? Então, não foi uma Black Friday de bens duráveis. E pouca gente está explorando isso na mídia agora. Foi uma Black Friday de alimentação, né? De consumo rápido. Então, hoje, por exemplo, a home do Mercado Livre está estampado na cara do Mercado Livre cerveja, vendida pela Heineken, né? Então, se falasse isso há um ano atrás, você está louco, o Mercado Livre vai vender cerveja da Heineken, a Heineken nunca vai querer vender cerveja no Mercado Livre, né?
Então, esse período trouxe a maior categoria de consumo no Brasil, que é comida, para a internet. Então, eu conversando com algumas pessoas, comprei gin, comprei cerveja, comprei, sei lá, arroz, promoção de arroz, umas coisas, falaram, isso não tinha na internet, né? Então, tudo isso trouxe uma aceleração rápida que, em conjunto com essas frentes que eu falei, acesso à internet, acesso a smartphone, bancarização e o auxílio do governo, né? Os brasileiros ganharam R$600, isso é um dinheiro que eles não viam. Em relação, por exemplo, ao Bolsa Família, que é de 100 e pouco, 200 pau, é 3 vezes mais do que eles ganhavam, estão acostumados a ganhar, né? Então, isso tudo, isso é a tempestade perfeita no bom sentido, né? É uma onda perfeita para a digitalização e para o avanço do e-commerce, né? Super legal. Renatão, manda brasa nessa toada ainda. Eu acho que isso que você levantou de food, e-commerce, né? Esse setor, essa categoria, realmente ela quebra paradigma, né? Porque quando você fala nisso, a gente está falando da recompra, né? Da proximidade com o cliente, inclusive, né? Então, uma questão, por exemplo, quando eu quero olhar 1 ano, 2 anos para frente, eu olho para os Estados Unidos. Quando eu quero olhar 10 anos, 15 anos para frente, eu olho para a China, né? E lá, por exemplo, no Alibaba, os caras conseguem... O consumidor do grupo Alibaba compra 80 vezes, né, no e-commerce por ano. Aqui, o Mercado Livre, que é o cara que está em primeiro lugar, assim, em recompra, são 8, em média, né, compra do brasileiro. E isso com food vai mudar, né? Vai mudar, com certeza. Então, gostei muito dessa informação, realmente. A pandemia quebrou o paradigma nisso, né? Até a questão de se baixar ou não um aplicativo, né? Você baixa o aplicativo da loja que você faz recompra. Eu por enquanto só tenho o aplicativo do Mercado Livre, que é onde eu compro mais coisas, né? Mas logo eu vou pensar em ter outros para poder fazer a compra de alimentos. Inclusive no serviço, né? Onde eu moro fora de São Paulo, ali na Grande São Paulo, em Embu das Artes, no meio da Mata Atlântica e tal. Ninguém entregava food lá. Então, o Pão de Açúcar Delivery não entregava, o Extra não entregava, Mambo não entregava. E agora comecei a testar, os caras já estão entregando na minha região. Então, a capilaridade está aumentando nessa cadeia. Então, se adaptaram, não foi fácil. Eu lembro que eu participei do projeto de montagem do projeto de food da retomada do Carrefour. Trabalhamos num grupo grande ali com a Bain Company apoiando. E a cadeia de frio era um desafio. Então, FLV, frutas, verduras e legumes. Então, os caras estavam apavorados, né? Mas esse lockdown, essa pandemia forçou a tomada de decisão, né? Uma das coisas que a gente percebe nas empresas é sempre a postura da liderança, né, do top hierarquia, ela influencia muito em como a empresa, quando a empresa entra no e-commerce e de que forma, se isso vai se sustentar ou não, né? Então, tem uma série de exemplos de fracassos, ou que a coisa não decolou simplesmente porque a liderança não acredita no assunto, né? Então, você tem uma rede gigante de hipermercado no Brasil, supermercados, que o líder não acredita. E ele só foi montar o time digital quando fechou, teve lockdown. Ele falou, pô, agora tem oportunidade, vou correr para colocar pelo menos um click and collect nas lojas, né? Mas é um cara que não topa isso, não acreditava e continua não acreditando, eu acho, mas ele a liderança teve um choque de realidade de ter que fazer isso e que não tem volta, né? Não é uma ondazinha, é uma mudança no consumo super importante. Vai chegar 5G no Brasil, a gente vai ter gadgets para facilitar a compra de alimentos, vai ter geladeira que já percebe a redução do estoque de um produto, isso aí vai rampar em 2 anos, vai dar um gás gigantesco, né? A IoT vai começar a funcionar de verdade. Aí sim, aí a gente vai ter uma agilidade fantástica, né? Maurício, nesse tema que você está falando de liderança, eu acho que é bem interessante. Eu fiquei muito próximo do Mariano ali por 2 anos, e agora ele foi para Nova York, né? Eu sempre brinco que ele é meio doido, mas ele é um cara bem fora da curva, ele é incrível, né? É um cara muito... E ele falou ali, teve um player na Romênia, eu não sei se você sabe da Minipri, né, do case. Foi meu cliente a Minipri. Então,
A Minipri era um player de moda lá, pure player lá da Romênia. E durante a pandemia, esse é um case interessante que eu vi ele falar, que os caras viraram marketplace e colocaram remédio lá, porque moda não estava vendendo muito e o mercado aceitou. E boa, agora os caras aumentaram as ofertas e o mercado, beleza, e tá tudo certo. Então, assim, e tá tudo certo, entendeu? Então, às vezes tem muito o romantismo, né? De não desviar do teu core, é isso mesmo, tem mesmo. Isso, que eu acho que isso que é muito interessante da gente falar, porque quando a gente vai nessas empresas grandes, aí você tem board, aí putz, grilo, o negócio demora, aí se arrasta, aí... A gente tem um marketplace recente que abriu no Brasil, não vou ficar dando nomes, porque senão eu me queimo, né? Mas é gigante, uma rede de moda gigante, e que eles não estão aceitando produtos fora do core deles. Então, moda, pode ser um acessório de moda, pode ser uma coisa... Não pode ter celular, não pode ter, sei lá, pet shop, não pode ter nada. Então, ele está desprezando a necessidade do consumidor. Eu falo, não, eu vou continuar aqui, eu aceito ter players que estão no meu ecossistema bem próximo ao meu core business, mas eu não aceito fora disso. Tem dois caras, tem um outro cara também, mas é uma questão mais contratual e ele ainda não pode receber sellers de eletrônicos e tal. Só um minutinho. Então tem muito disso, isso vem da liderança, cara. Eu até refletindo outro dia, tentando analisar os casos de sucesso, os casos que emperram, né? E eu pensei de forma muito simples assim: a liderança nativa de .com, se assume um papel, um poder decisório numa rede, num varejo e tal, dá problema, porque ela ignora as forças dos vendedores, dos gerentes de loja, até pouco conhecimento de demanda de como o consumidor se comporta. Então, se o cara é 100% nativo de digital, tem muito atrito na implantação da digitalização. Se o cara é 100% offline, ele não aceita esse movimento. Então, acho que é super importante o cara ter as experiências dos dois lados, conhecer os dois mundos, e aí trazer solução para o offline, trazer a solução para o online, entender as dores dos caras que estão nesse meio, né? Então, os vendedores, os gerentes, a dona de casa, a senhorinha que vai fazer a compra toda semana, que gosta de conversar, né? Então, ela não vai querer fechar o pedido só pelo aplicativo. Então, se você conhece os dois mundos, você tem condição de tomar decisões que geram menos barreira e menos atrito. Quanto menos você conhece dos dois mundos, você vai tomar a decisão, putz, isso aí não vai dar certo. Não, mas eu acredito, a tua crença é mais forte do que isso. Então, é super importante ser multidisciplinar, entender o que ocorre numa operação física, o que ocorre no CD, na loja, com o vendedor, no contato com o consumidor, entender o potencial do digital, o potencial do banco de dados, de entregar uma experiência mais personalizada, mais no tempo necessário, mais pertinente, né? Essas duas coisas casadas dão muito certo. E o pessoal fala, pô, Magalu tem sucesso. Cara, não é à toa. Eu lembro de ter participado em 2001 de um evento da McKinsey lá no Hyatt, aqui perto, e na minha mesa, sentado do meu lado, estava o Trajano. Então, puta, super jovem, fazendo anotações pra caramba. E o que é esse cara? Pô, eu tô cuidando do projeto do e-commerce, do Magalu, pô, em 2001, cara. Nós estamos em 2020, cara. 19 anos de preparação para fazer isso, né? Uma empresa 100% offline, com uma cultura muito de atendimento pessoal, da importância do vendedor, do relacionamento no interior com as pessoas, saber que vai estar nascendo um filho, se o filho entrou na faculdade. Então, essa empresa 100% coração, 100% offline, começou a se preparar para o digital há 19 anos atrás, ou 20, talvez, porque eu conheci ele era jovem, mas já estava rabiscando coisas, né? Então, o Magalu não tomou decisão há 5 anos, há 3 anos, tomou decisão há 19 anos atrás, que seria uma empresa digital, offline, online, né? Então, e a pessoa às vezes fala, pô, Magalu deu sorte, Magalu fez uma jogada de marketing. Não é, cara, os caras já tinham uma visão e essa visão foi sendo constantemente lapidada, evoluída e maturada, né?
para ter as lojas do lado dele e ter um serviço complementar online e offline, né? Muito bom. Incrível. Eu queria fazer uma pergunta, agora que você levantou, né? Magalu hoje é um marketplace extremamente forte, né? Você teve a experiência de Mercado Livre, você já trabalhava com 3P lá atrás, quando ninguém nem fazia ideia, ideia do que é isso. Você é um cara que tem experiência de bricks and clicks, né? Que são os caras do físico que vão para o e-commerce, né? E fazem ambos, né? E 3P. Aí a gente sabe, por exemplo, a Amazon, ela com o marketplace ali, ela cresceu entre 2006 e 2016, nesses 10 anos, mais de 5.000%, né? E os caras que não fizeram isso e não foram para o online, Target, Sears, esses caras todos foram caindo, né, de faturamento. O Walmart, ele não cresceu muita coisa, ficou mais ou menos ali, e a Amazon arrebentou, né? Então, assim, é lindo. Mas quais são os desafios do cara que ele quer, primeiro, abrir a operação dele, 2, né, ter o 1P, ter a omnicanalidade, respeitar os canais, precificação, enxergar tudo como uma coisa só, e depois botar o 3P, né? Porque tem a vantagem, cara, você vai ter melhor lead time logístico, você não vai ter o problema da cauda longa, vai reduzir giro, etc. Mas tem o bônus e ônus, né? Conta um pouquinho disso, qual que é o desafio desse cara? Eu, alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, eu escrevi um artigo, eu gosto de escrever, né? Eu gosto da aula, eu gosto de escrever. E esse meu artigo era o seguinte: quando todos quiserem ser marketplace, quem vai ser o seller, né? Então, assim, né? Todo mundo quer ser, todo mundo, hoje a Cobase, Carrefour, todo mundo virou marketplace, viu essa ideia e falou, pô, é legal, vou nesse caminho, né? E aí começa a aparecer agora, por exemplo, eu estava vendo a Casas Bahia, que é um marketplace, vendendo dentro do Mercado Livre. O Madeira, que é um marketplace, vendendo dentro no marketplace do Ricardo Eletro. Então começa essa confusão que todo mundo quer ser a mesma coisa, né? Eu acho que o conselho, e eu gosto de dar conselho para as pequenas e médias empresas, né? As que mais sofrem, mas são as que mais geram emprego no Brasil. Eu acho que o maior conselho é o seguinte: não descuide do seu cliente. Então, a empresa de varejo, a empresa de comércio só existe por causa da sua clientela. Isso não mudou do secos e molhados, da lojinha de esquina, da mercearia, não mudou. É a mesma coisa hoje, né? Se você tem um cliente que gosta de você, você pode vender camisa, pode vender bola, pode vender chiclete, pode vender cueca, pode vender ração. Você pode vender o que você quiser, se o cliente gostar de você e for fiel, né? Então, o grande risco que eu vejo são operações que nascem só vendendo no marketplace, ou seja, elas não existem para o consumidor, né? Eu comprei, recebi lá, nem sabia que esse cara... Eu pensei que comprei no Mercado Livre, pensei que eu comprei na Americanas, e é um cara lá de Limeira, de Americana, de Rio Claro, um cara pequenininho, né? Um cara lá de Pernambuco. Então, não pode descuidar disso. É uma forma, para o cara que está entrando, é uma forma de acelerar os negócios, gerar volume, melhorar a posição dele de compra e de negociação, mas não vai garantir a permanência desse cara no médio e longo prazo. Então, ele tem que, ao mesmo tempo, criar sua marca, criar relacionamento com o consumidor e usar o marketplace apenas e tão somente como gerador de volume de venda. Antes a gente falava, né, que era gerador de volume de venda e de leads. Hoje não é, porque isso tudo tá bloqueado. Blindaram, né? Foi blindando. Exato. E nos últimos 2 anos todo mundo blindou. A gente não tem nem acesso mais ao telefone, né? Então, ele é um gerador apenas de volume para melhorar a tua negociação, sua condição de compra. A tua rentabilidade é menor e a fidelização é zero. Exato. Então, não dá para fazer isso. Quando eu vejo o cara com 90% em marketplace, 100% em marketplace, eu ponho a mão na cabeça e falo, meu amigo, o que você está fazendo? Eu tenho e-commerce. Falo, não, você não tem e-commerce. Peraí. Você tem uma loja que vem... Você trabalha para um cara que é um gigante. Você não tem o e-commerce, né? Exato. Você não tem contato nenhum com o seu consumidor. Então, eu faço essa recomendação em todas as palestras, os cursos, as aulas. Bom. Cuide do seu negócio, cuide da tua marca, tenha uma marca simpática, com bom serviço. E mesmo se você vender no marketplace e você não ter acesso ao consumidor, aquela cartinha simpática, agradecendo, um brinde, um sachê, um bônus, sei lá, alguma coisa que você possa falar, porra, tinha um carinha lá, o Nofre agora, que eu comprei na B2W, o cara mandou uma carta simpática, um material bonito, uma embalagem bonita. Pô, você começa a trabalhar essa fidelização, né? Você não pode mandar ofertas para os caras, que é contra o contrato que você assina, mas ser
positivo, ser agradável, mandar uma experiência interessante, você pode fazer. Isso vai marcar o teu nome. O pessoal manda, pior coisa, manda embalagem parda, né? Caixa de papelão para o consumidor. Não, cara, pelo amor de Deus, põe o teu logotipo lá. Notebook veio numa caixa de ovo, né? Cara, não, uma caixa bonita. Na hora que você abrir um produto muito simples, você vai olhar, parecer uma joia. Puta caixa bonita, com logo, a caixa dourada, colorida. Porra, que legal. Da próxima vez eu vou tentar comprar direto do cara, não preciso mais no marketplace, eu já conheço o cara, né? Então isso é super importante. E do nosso lado, e a Nofre está nesse lado pensando em ser um marketplace em breve, a coisa mais importante é qual é o meu nicho, né? Então assim, a gente sabe que a Amazon vai fazer um estrago gigante no Brasil, o Mercado Livre se preparou super bem, acho que é o único cara que levou isso a sério, né? Então, avião com o nome do Mercado Livre, as peruas, viu peru hoje na rua toda adesivada do Mercado Livre, está entregando no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, o Mercado Livre está queimando grana para se preparar. Então, eu percebo, né, fazendo rebates acima até da comissão, etc., percebo que o Mercado Livre acelerou muito nos últimos 3, 4 anos. Muito mais do que acho que eles imaginavam em acelerar em 20 anos. Nunca pensaram em full, nunca pensaram em mexer com mercadoria. Fizeram isso para se defender e acho que foi super bem. Conseguiram uma posição no Brasil super forte. Agora, depois da pandemia, então, mais forte ainda. Os caras foram sensacionais. Todo mundo gosta e confia do Mercado Livre. E agora a Amazon vai ter que gastar muito dinheiro para poder ameaçar essa posição. Mas essa briga desses dois vai sobrar para todo mundo, né? Vai sair tiro e bomba, porrada e bomba para todo mundo. Então, a pessoa tem que se preparar. E a gente aqui, como a maioria das empresas, está tentando achar o seu nicho, né? Nós já somos um dos maiores vendedores de colchões dos marketplaces. Nós somos talvez o principal player de colchões dentro dos marketplaces. Isso foi uma decisão estratégica, né? A gente abriu um CD aqui em São Paulo para ter pronta entrega de colchões, o que ninguém fazia, vendia em cross-docking, demorava 30 dias para chegar ao teu colchão, né? Isso que eu ia perguntar, porque colchão é um negócio difícil pra caramba de vender, cara. Todo mundo que eu vejo vendendo colchão se estrepa. Porque o colchão tem logística complicada e prazo de entrega longo, então... E a pessoa não dorme no chão, né? Não espera pra... Exatamente. Vai chegar minha sogra aqui agora, porque deu pandemia, e eu preciso de mais um lugar para dormir. E agora? Não posso esperar 30 dias para deixar a velha dormindo no chão, né? Provavelmente você que vai dormir no chão, não a sogra. Exatamente. Então eu vejo esses movimentos, né? Então, do pequeno, tem que ter muito cuidado para ter uma operação própria e tentar fidelizar. E de quem já está indo bem, está performando bem, não deixar o cachimbo cair, abrir um marketplace e tentar nichar um pouco mais o teu negócio. Não dá para vender de tudo, que quem vai vender de tudo é a Amazon e o Mercado Livre no final, né? Exato. Olha, eu acho que foi uma grande lição. O e-commerce ele tem margem de contribuição muito baixa, né? É isso aí. Então, cara, é raro o segmento que ou você é joia e aí ou você é uma indústria que tem um markup absurdo, mas no geral a margem de contribuição é muito baixa. E aí, se você tem uma margem de contribuição baixa e vive de primeira venda, você tem que fazer um faturamento astronômico dentro de um marketplace para rentabilizar. Custo de aquisição está proibitivo hoje. Exatamente. E aí você tem aquele problema que você vende só fora, troca o gerente da categoria, se o marketplace muda o algoritmo de ranqueamento, qualquer coisa desse tipo pode quebrar tua empresa, dependendo do que acontecer, pode quebrar teu negócio online. Né? Então, esse valor da loja própria é muito grande. Põe teu produto em hold, cara. Fala, agora eu preciso aliviar minha 1P, põe você no hold e você cruza o braço que você não vai vender mais nada. Até o cara resolver, não, já baixou meu nível de 1P, volta a ligar o 3P. Esse hold acontece direto, cara. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe, né? Às vezes é de madrugada, às vezes é um final de semana. Você perde um final de semana de venda, cara. Porque o cara falou, não, eu seguro aqui o 3P agora porque eu estou com um nível elevado no meu 1P. Então, como eu falei, não dá para depender só disso. Você tem que estar atuando nos dois campos. No teu 1P, vendendo também no 3P. Quem é só 3P hoje vendendo só em 3P vai ter muita dificuldade. Excelente. Acho que foi esclarecedor. Essa é uma dúvida que o pessoal pergunta muito, né? Eu vendo no marketplace, vendo só na minha loja. Devo vender ou não? Isso aí. Acho que basicamente são escolhas de estratégia, né?
E as duas são super importantes. Para esse pessoal que está focando no e-commerce próprio, né, no P, que é justamente onde está a dificuldade, porque depois que você subiu nos marketplaces e aprendeu o jogo, né, você vende. Mas você vender na tua própria loja, você assumir o marketing, você assumir o investimento de mídia, SEO, fazer tudo que você tem que fazer para trazer tráfego, redes sociais, tudo. É difícil, não é simples também, né? Que dicas você daria para esse cara que está peitando esse e-commerce, iniciando uma operação média, né, de médio porte, indo para o e-commerce? Que dicas você daria para esse cara? Não vá para o full commerce. Esquece o full commerce. Se a solução de full commerce fosse viável, os caras estavam milionários e estariam com operações gigantescas. O Brasil é diferente, né? Pode ser que full commerce pode funcionar nos Estados Unidos ou na Alemanha, tal, mas aqui é o seguinte: a relação tributária, a relação trabalhista é muito pesada. Então, para o full commerce ser remunerado, você vai ficar sem. Então, a remuneração vai ficar com ele. No Brasil não dá para... Você não consegue atender as duas empresas a serem viáveis, rentáveis e lucrativas. Então, o full commerce não vai funcionar. Só funciona se você fabrica roupa, moda, e a tua margem é de 100% ou 200%, aí você consegue pagar um full commerce, mas o resto não vai funcionar. A segunda dica é especialmente se você já tem pessoas atuando num negócio, seja B2B ou numa loja física, não importa. Se você tem pessoas, treine essas pessoas para serem multitarefa. Então, o teu customer service, seu atendimento ao cliente, seu televendas, não faça isso separado. Faça essas pessoas que estão hoje no jogo entender e treine essas pessoas para serem online e offline. Ou do teu core e do digital, ou do teu core e do e-commerce, não importa. Se elas vão atender para o WhatsApp, esse teu time vai ter que ser omnichannel. Porque você não vai suportar pagar um time do offline e um time do online, senão não vai dar certo. Você vai ter discussão, briga e tal. Então tem que dar empowerment para esse seu time da tua empresa, não importa o segmento. Você tem que fazer empowerment dessas pessoas para elas serem omnichannel, para elas entenderem, conseguir atender no WhatsApp, responder e-mail, atender o telefone, atender na loja. Eu brinco que você pega lojas como, por exemplo, o Carrefour Express hoje. O cara que está lá, ele faz tudo. Ele atende no caixa, ele limpa o chão, ele repõe mercadoria e atende cliente. É só assim que esse modelo funciona. E a tua empresa vai ter que ser assim no final. Você não vai poder fugir disso. Isso que você disse agora, um cara que a gente sempre comenta nos podcasts aqui, né, Carlos, é o Mariano. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, inclusive, né, como parceiro e como funcionário, hoje como parceiro de novo, né? E uma vez ele disse uma coisa muito interessante, né, que o horário que dá o pico nas lojas físicas é diferente do horário que dá o pico no e-commerce, né? Inclusive, por causa dessa ideia dele, eu montei um software que ajuda nesse tipo de atendimento, né? Basicamente, você coloca teu atendente da loja física para responder o e-commerce, né? Para fazer o saque de e-commerce, fazer pós-venda ali. Você corrobora muito com isso que você disse. Eu fui diretor de loja, é exatamente isso. Tem gente de braço cruzado durante a tarde, o meio da manhã, as pessoas estão de braço cruzado. O pico é o horário do almoço e após as 18 horas, o pico do negócio físico, né? E aí, cara, desde a contratação, isso é importante estar claro, que o Brasil tem uma lei trabalhista cruel, né? Então, cara, eu sou vendedor, eu não posso empacotar. Então, você tem que contratar um cara que faz esse tipo de serviço, tem que estar no escopo do que o cara vai fazer, senão dá problema para você lá na frente. Então, é planejamento, treinamento, e aí nós vamos chegar numa conversa que eu acho a mais rica hoje do negócio do .com, são as .com abrindo lojas, né? Então você tem o Madeira abrindo já a 5ª loja, os caras abrindo loja pop-up, eu abrindo loja física, ponto de coleta. Então a gente está voltando, né, à raiz de ter um atendimento também local, presencial. E se não conhece de loja, vai ser muito difícil você fazer esse passo de volta, né, do digital para o offline. Então, como eu falei, você tem que ser uma empresa omnichannel, você tem que entender de todos os canais e tem que ter pessoas preparadas para fazer todas essas coisas, né? Se você segregar, começa a dar problema. Tem um time de televendas do digital, tem um time de televendas da loja física. Não, puta, cara, isso vai dar um rolo
Então você tem que ter pessoas que consigam fazer isso tudo. Customer Service junto, televendas junto, o próprio vendedor com o iPad ou com o smartphone, no horário no horário de ociosidade da loja física, responder perguntas, né? Do chat, do produto. Essa televisão, quantas polegadas, ela cabe na parede, quantos quilos? Pô, o vendedor está lá sem fazer nada, ele responde, ele trabalha para você, né? A gente não pode ignorar esses feudos, essas situações, porque isso existe e você tem que diluir essas barreiras, né? Isso, tanto na liderança como no pessoal da linha de frente. Ô Maurício, muito legal isso que você está falando. Eu tenho duas perguntas. Uma é com relação a inovações que você vê hoje, mas dado isso que você tem falado, que o vendedor e os profissionais eles têm que ser omnichannel, primeiro, qual que é o desafio que você tem hoje para contratar a galera aí e as habilidades, além, né? Escrever bem, não sei. Que habilidade você vê? Eu acho que você falou interessante, escrever pelo menos a palavra completa, né? Os caras, eles vão responder num chat que o cliente, eu não estou entendendo nada que esse cara está escrevendo, porque está abreviando tanto, né? Eu falo, pelo amor de Deus, escreva a palavra completa, porque você não sabe quem está do outro lado, né? Pode ser uma pessoa que não tem a tua idade. Eu acho que o desafio maior é esse, né? Então, a geração que entra no mercado de trabalho hoje está bem despreparada, ela espera muito e rapidamente, então o turnover desse time é gigante, o cara no segundo mês ele já acha que merece uma promoção, é uma turma inquieta pra caramba, então qualquer propostazinha ele joga a toalha e vai para outro lugar. Então é super importante mentorar, fazer um mentoring das pessoas, né? Eu dedico boa parte do meu tempo para conversar com pessoas, né? Não é olhando tecnologia, não é olhando painel, é falando com um por um do time aqui, do time que é direto comigo, para ajudá-los a crescer. Então, eles têm expectativas e não sabem o que estão fazendo para poder caminhar na carreira. Antigamente o cara ficava na empresa 20 anos, 10 anos, tinha só um emprego, então ele era moldado pelo dia a dia e ele ia crescendo na empresa, né? A situação hoje é muito diferente. Então, o desafio de contratar as pessoas que vão vestir a camisa de verdade, que têm a paciência para melhorar e para crescer, e aí não vão crescer sozinhos, então por isso que o mentor é importante, trazer, dar dicas, dar feedbacks. O dia a dia da gente é cruel, então você cai na tentação de não dar feedback, e aí o cara, a empresa não está olhando para mim, ele vai embora depois de 3 meses, né? Ele vai embora, ele vai procurar outra coisa, então a instabilidade dessa turma é muito grande. E aí, acho que uma parte minha que ajuda muito eu ter jogado esporte coletivo, eu ter tido a figura do técnico como um cara super importante, do coach, né? Hoje se fala tão bonito falar coach, mas o técnico é o cara que mantém o grupo unido. Então, você precisa ser um técnico no teu time, né? Você tem que puxar a orelha, dar os parabéns, comemorar as vitórias, as pequenas vitórias, fazê-los aprender com os pequenos erros e corrigir rápido, né? Essa é uma frase que é clichê, mas super importante, né? Você tem que ter dinâmica de correção de rumo rápido. Então, acho que é por isso que eu dou aula, porque eu acho que eu espero que as pessoas cresçam, essa é uma expectativa minha, e as pessoas hoje do que estão entrando no mercado querem crescer rápido. Às vezes o timing não está adequado, você tem que fazer um ajustezinho, falar, você vai crescer, você vai ter oportunidade, mas você precisa passar por um percurso, né? Não tem atalhos para esse negócio. E eu acho que isso é um desafio gigante hoje, pouco falta de foco, as pessoas muito ligadas em outros assuntos que não o crescimento dentro da empresa, né? Então, precisa realmente pegar na mão dessa turma, mais do que nunca, né? Tem que pegar na mão e ensinar o caminho. Perfeito. Obrigado. Voltando para a parte de e-commerce, e aí um pouco mais tecnológico, que eu te falei, estou lançando esse podcast nos Estados Unidos. Lá a gente já entrevistou 2 influenciadores, inclusive um era o Steve Dennis, eu não sei se conhece ele. Ele é former Sears, é um cara que trabalhou na Sears. Sim, sei. Teve um cara da Target também, que é o Carl Boutet. 2 caras hiper interessantes, mas assim, que eles falaram que é inovador lá, é curbside pickup, que é assim, basicamente você para o carro, faz a compra
E o cara vem entregar para você. E aí até o cara que é o nosso influenciador local, o nome dele é o Scott Emmons, que ele era da Neiman Marcus, que ele foi o cara que fez todo o laboratório de inovação. Aí esse cara, assim, né, tecnologia e tal. Ele falou, porra, mas até quando a gente vai ficar falando de curbside pickup? Eu falei, vou trazer os caras do Brasil aqui. Né? Verdade, os caras de farma, o Renato aí fazendo inovação B2B, B2C Então, para mim, a gente está muito mais avançado. Quando eu vejo... É isso que você falou, né? Imposto de renda eletrônico, enfim. Eu vou te falar de um movimento que foi brusco, mas foi inevitável, da Ricardo Eletro, né? Ricardo Eletro, num dia, fechou 200 lojas e colocou os vendedores para serem embaixadores, vendedores de WhatsApp, né? Então, ele liberou conta de WhatsApp para todos os vendedores continuarem vendendo para os seus clientes através do WhatsApp. Teve que fazer isso aí, sei lá, em 3, 4 dias, cara. Então, acho que ninguém faz isso lá fora, sem planejamento, não, preciso ver o long term, quanto vai dar isso aqui, qual é o payback, a gente sei lá, rápido. Eu lembro de uma multinacional que eu trabalhei e acho que a última coisa que me pediram foi um planejamento de 20 anos. Eu falei, cara, vocês estão falando sério? Era um projeto novo. Não, faz aí o planejamento de 20 anos. Eu falei, não, vocês estão loucos, vocês não estão entendendo, não tem 20 anos no Brasil. 20 anos muda a moeda, muda, né? Tudo, cara, né? Então não existe. 1 ano são 5 anos hoje, né? Se a gente olhar para 10 anos atrás. Então o cara me pediu 20 anos, eu falei, acho que eu estou no lugar errado, os caras não estão entendendo o Brasil. O que acontece dos gringos irem embora, né? Quantas redes, Off-Max, a própria Staples, os caras... Walmart, né? Walmart caindo fora, Fnac. Aliás, tem um rol de empresas gringas que vieram e falaram, o quê? Vamos embora. Você tá louco. Besteira isso aí. Não vai conseguir tropicalizar, é verdade. Então, o Brasil, você tem razão, o Brasil é um celeiro de ideias novas e tem uma agilidade gigante, né? Eu acho que ainda muita história vai acontecer e nos próximos 12 meses ainda vai ver uma virada gigante com esse movimento do Pix, etc. E a gente vai ver ainda muita mudança rápida acontecendo. E nas empresas, essa demanda, essa necessidade, está todo mundo apavorado, né? Então, todo mundo querendo se digitalizar rápido, não sabe nem como, nem por onde. Então, está sendo uma loucura. Está sendo uma loucura para o Brasil. Perfeito. Renatão, manda brasa aí. Eu fico muito feliz de ter citado esse movimento da Ricardo Eletro, né? Eu decidi com os meus sócios fazer um software para pessoas venderem por WhatsApp, venderem por e-mail, usando o e-commerce como catálogo, né? Então, isso foi uma coisa... Estamos num caminho bom. Estamos num caminho bom. A gente está vendo o impacto disso, cara. Então, quando você fala influenciador digital, né? Então, tem as mocinhas aí de moda, de tendências e tal, mas nós estamos falando de uma ramificação da mídia que vai destruir os grandes canais, né? Então, aí estamos falando não só rede de TV, não estamos falando assim propaganda do ratinho, né? Estamos falando também dos portais, os portais de notícia. Então, assim, e a gente como varejista, né? A gente tem que tomar decisão onde põe o dinheiro, né? E agora vai começar a ser muito complicado, tem que pôr dinheiro em milhares de lugares, né? Você tem que botar investimento de branding ou mesmo de conversão, não é em 3 canais, só em 4 canais, são 20. Milhares, cara. Porque o que é óbvio, todo mundo vai no Google e você não consegue mais pagar custo de aquisição. Então, produto de R$200, você está pagando 300 de aquisição, então sai fora, não é por aí. E a solução para isso é essa pulverização em massa de canais, né? Então, o cara que curte música, que mora no interior da Paraíba, a galera lá olha o canal do cara, eu tenho que fazer anúncio lá. Se eu quiser vender na Paraíba, eu tenho que falar com o cara. Quer vender instrumento musical na região, tem que anunciar com esse cara. Então, estamos falando de um movimento super brusco, né? Gigantesco de ultra segmentação. Isso aí, ultra segmentação. Nunca tinha ouvido a palavra, essa daí não. Isso aí. E, bom, acho que essa questão de mídia, já falou um pouquinho de DRE, né, do custo de aquisição, já falamos de custo variável aí, que é difícil do cara se pagar, markup, baixa de contribuição, etc, né? E eu queria, assim, você que é CEO, né, o cara que
entende de operação de ponta a ponta. Eu queria uma visão de quais são os KPIs que o cara que entra no e-commerce tem uma operação, o que ele tem que ficar de olho, na tua opinião? Óbvio que KPI, cada operação tem uma deficiência, tem que medir melhor algo, né? Mas o que você pensa que faz sentido para o cara montar um modelo, para o cara, desde o nível de dimensão de negócio, de modelagem mesmo, dados que você vai captar e mensurar, né? E decisões que você vai tomar em cima desses KPIs. Conta um pouquinho qual é a sua visão sobre isso. Além do óbvio, né, que a gente sempre falou de custo de armazenagem, custo de expedição, cuidado com frete, etc. Isso é meio óbvio e todo mundo olha, né? Na tua margem tem que caber o nosso maior sócio, né? O nosso maior sócio é o Estado brasileiro, né? Para quem não conhece esse termo, o Estado brasileiro usurpa quase toda a rentabilidade do nosso negócio, né? A guerra fiscal é cruel, pouquíssimas empresas conseguem se adaptar e atender a todas as normas. Então, eu diria que hoje 99,9% das empresas de e-commerce estão infringindo alguma lei agora, alguma portaria, alguma nova norma ou regra, porque esse negócio sai todo dia e estamos falando de centenas, milhares de alterações de normas e regras tributárias, etc., isenções. Então, a reforma fiscal é fundamental para o Brasil. E ela não é fundamental para reduzir a carga tributária, simplesmente. É para facilitar a vida do empreendedor, de qualquer tamanho, cara. Grandes empresas têm que contratar escritórios tributários e fiscais para entender esse negócio todo que muda toda hora, recebe alertas, compilam essas mudanças para alterar no sistema, no RP. Então, o Estado pega boa parte da nossa grana e dificulta ao máximo o nosso trabalho. Então, para montar o e-commerce, com diversas categorias de produto, com diversas NCMs, quando a gente fala, com diversas regras, e essas NCMs mudam de estado para estado, a tratativa. Então, assim, o cara que começa, foca, cara, nicha, pelo amor de Deus. Seja o cara que entende do negócio de chinelo, porque, cara, se você começar a vender outra coisa, você fatalmente vai se enrolar. E vai chegar uma conta para você de uma hora para outra, uma conta astronômica que pode colocar a tua empresa em risco, né? Vai acumulando um débito, na hora que chega a execução, você está perdido, né, cara? Uhum. É uma bola de neve esse assunto. Isso acho que é bem típico Brasil, esse problema, barreira Brasil, assim, que para explicar para os gringos é impossível. É impossível explicar essas portarias e normas e leis que mudam quase que diariamente, né? Absurdo. Gostei muito dessa questão de segmentar, de ser especialista, né? Eu vejo o pessoal quer fazer tudo mesmo, né? Marketplace B2B, cara, como é que você vai né? cuidar do imposto? Como é que flutua esse termo um treco desse, sabe? Eu tinha um cara que era um ferragista, alguns clientes da Black & Decker que vendiam ferramentas há décadas. Tem um cara com 120 anos vendendo ferramenta e tal, e a hora que você viu o cara tá vendendo piscina inflável, eu falei, você vai fazer bobagem, cara. Você tá... Não, é porque vende bem, me pediram, o mercado me pediu para vender piscina inflável. Cara, não faz isso, bicho. Você não manja nada de sazonal, de Natal, de brinquedos, de verão. Você vai ter problema, vai sobrar essa piscina, você vai cometer uma infração, você vai... até no modal de entrega você vai ter problema. Então, eu acho que para o pequeno e médio, olhar um nicho e ser fiel a esse nicho, ser o melhor revendedor daquele produto é o segredo, né? O melhor revendedor de produtos de Natal, dá para você viver disso, mas desde que você seja muito expert em produtos natalinos, né? Aí você vai planejar para um tempo ficar sem receita, mas quando entrar o sazonal, você é o rei dessa história. E ninguém está fazendo isso. Fazia no offline, tinha lá uma marca que eu não lembro agora, que era muito boa, abria lojas pop-up nos shoppings de produtos natalinos, depois fechava, esse cara tinha uma competência gigante. E no online não tem essa turma ainda. Então, eu acho que o Brasil já é complicado demais para você arrumar mais complicação. Então, seja simples, né? Simple is beautiful. No Brasil, mais ainda, né? Não é só bonito, como é uma demanda. Você tem que ser simples, né? Bom. Já é complicado por natureza. Maurício, eu queria te perguntar com relação... Você vem aí, cara, de um background monstro. Inclusive, sua última experiência Black & Decker.
Queria te fazer uma pergunta no sentido das grandes tendências. A gente está prestes a amarrar aqui o podcast. Das grandes tendências que você vê hoje em relação ao commerce. Vamos só usar a palavra commerce, né? Porque hoje, no mundo, aqui na Europa, a gente está ouvindo falar muito do B2B no online, e esse direct to consumer também. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Bom, primeiro, as estruturas das indústrias reagem muito negativamente a esse contato com o consumidor. Por quê? Porque são estruturas que foram desenhadas para atender um cliente business, né, um B2B. E elas são comissionadas para isso, a margem é boa, etc, e aí vai. Toda a estrutura foi montada, a diretoria de vendas, o time de logística, os sistemas, todos foram montados para grandes volumes, para movimentar grandes volumes. Quando o D2C entra na estrutura, ele entra como um alienígena, né? Então, ele sofre pressão de todas as áreas da estrutura da indústria. É mais fácil uma indústria nascer.com e D2C como indústria, e aí ter sucesso, do que eu pegar o elefante branco e falar, não, agora você vai ser um cara ágil. Puta, meu, vou te falar, isso é terrível, quase impossível. Não, mas não dá para fazer isso, fazer pique individual, você tá louco. E se essa mercadoria voltar para mim, o que eu vou fazer com a reversa? Então, os caras não foram feitos para isso, né? Então, eu vejo que as iniciativas que são top-down de algumas empresas que estão indo para esse caminho, elas visam muito mais um ensaio de laboratório do que mover o business, né? Então, falar, não, vamos pegar um exemplo, a Samsung está vendendo direto. Ela não está pensando em desligar a sua rede de distribuidores e só vender direto para nós. Porque essa guinada vai capotar. Você capota, você não consegue fazer isso. A Black & Decker é a mesma coisa, a Philips é a mesma coisa. Então, assim, você passa a ter contato com o consumidor final, a ver as reações, lançamento de produto. Então, tem algumas funções para indústrias interessantes vender direto para o consumidor, mas certamente não é, nesse momento, substituir a distribuição. Claro. Não vai ter. Perfeito. Então, eu acho que é uma tendência. No Brasil está bem no começo mesmo. Deve avançar para boa parte das indústrias, inclusive de alimentação, Omo, a Kimberly, etc. Mas falar que isso vai matar a distribuição, cara, eu acho que eu não vou ver isso nos próximos 10 anos, porque essa guinada capotaria as estruturas, capotaria tudo, né? Então, acho que o varejo não precisa ter medo disso nesse momento. Tá. Renatão, você quer fazer... Vai lá. Eu acho que já demos aqui nosso time, né? Acho que já bateu. Visão vira filme isso aqui. Exato. Já falamos de visão de futuro, etc. Eu acho que as perguntas que eu tinha já foram extremamente bem respondidas. Na verdade, Grandeza, eu queria agradecer por todas essas lições. Quando a gente pega a gente que tem essa bagagem de comércio na internet desde que começou, né? Sempre uma super aula. Eu dou aula de e-commerce e tive uma super aula agora. Estou muito feliz. Isso é quilometragem, cara. São os cabelos brancos. Mas muito obrigado mesmo por isso. É muito bom você ver respostas de quem tem tanta envergadura, tanta propriedade do que está falando, cara.